dança de salão tradicional é uma dança que tem... Vou falar, né? Um manual a ser seguido, que fala muito mais sobre só do que passos. Fala sobre etiqueta, sobre regras estéticas. E junto com isso vem as movimentações para dançar a dois. Então, acho que é muito difícil, assim, falar pra mim tradicional, assim. Porque tradição muda, né? Com o tempo. E é isso, assim, a tradição muda com o tempo. Só que essa dança pautada nesse manual, né? Nesse lugar específico, traz esses recortes. Coloniais, racistas, eurocêntricos e machistas, né? É isso. A dança de salão contemporânea ela vem para trazer a quebra do manual, onde a gente não tem que ter um passo específico para trabalhar a dança, onde a gente não tem que ter o corpo específico, a etiqueta, nada disso, não tem roupa específica, que eu acho que o tradicional, falando nessa palavra, apesar de eu não concordar com a gente usar tradicional, traz, assim. Então, é uma dança que vem para abordar essas perspectivas de dores mesmo, contemporâneas, que não dá para ficar mais nesse lugar reprodutório do que já foi, né? Porque a língua em si, né, a gente, dentro da nossa língua, que é uma língua, inclusive, como chama a nossa língua, né, português, fala do colonizador, né? E o colonizador trouxe pra gente como ser, né? Como agir, e trouxe essa ideia, né, do patriarcado. Então, a nossa língua diz muito desse binarismo, né? E a gente acaba colocando o masculino em primeiro. Então, dançar duas, porque feminino, dançar duas, porque é mais do que dançar no salão. A dança é mais do que essa estética, ela é mais do que esse modelo específico. Eu acho que ela precisa buscar fontes diferentes, igual você falou, de aulas diferentes, de ritmos diferentes, porque é uma construção mesmo social do que são essas danças hoje. Então, por exemplo, né, a gente que trabalha com abordagens contemporâneas, é importante a gente entender essas origens. Então, o estudo, além de prático, além de fazer aula de dança mesmo, tem que ter um estudo teórico sobre esses lugares, né? Essas perspectivas. Tem que ter estudo pedagógico mesmo, de aula, do que pode ser feito, como esse material vai ser disponibilizado para quem. Nossa, tem tanta coisa que é isso, né? Eu formei recentemente em pedagogia justamente por causa da dança. Porque muitas das coisas são passadas no modelo único, né? A dança de salão, a gente tá aqui por isso até, né? Não tem registros, né? Então é uma cultura muito oral. Então é uma cultura oral que literalmente a gente repete palavra por palavra do que já nos foi dito, né? E isso acaba, querendo ou não, trazendo a perspectiva de quem está falando aquilo, né? Quem é aquela pessoa que está reproduzindo aquilo? Então, como passar isso para um aluno de uma maneira que faça sentido? De corpo mesmo, assim, de entender que como aquilo funciona no seu corpo, para você entender como que você pode fazer aquilo funcionar no corpo do outro. Então, tem várias aulas que precisam sim ser feitas, né? E não só de repertório, por exemplo. Tipo assim, dar aula de dança não é saber repertório. Não é ter aprendido como fazer manivela invertida. Não é sobre isso.
Acho que vai além, assim, do estudo da música, porque a dança também tem essa pauta musical, né? E como a gente precisa dançar com a música. Então, que música que é essa que a gente dança, que a gente ainda tá usando e utilizando nas aulas? Então, é um estudo do corpo, da mente, de sensorial mesmo, né? Que a gente usa muito toque. Não pandemicamente, mas até um toque nosso, assim, tipo, como que o corpo responde aos movimentos e a isso, assim. Porque igual a gente falou mais cedo, né? Não tem como ser a gente parar no tempo mais. As coisas mudam e a gente precisa, sim, acompanhar, né? É uma coisa que rola muito, né? Que a gente fala muito na pedagogia de achar que os alunos, antigamente, né? Esse método de depositar conhecimento no aluno, né? Então, o aluno é essa tela em branco que a gente chega e vai colocar as coisas, mas sendo que o aluno tem toda uma vivência de corpo dele que já tá nele. Então, a gente não deposita nada em ninguém, né? A gente tá ali para construir o conhecimento em cima daquele corpo, junto com ele, né? Quem sou eu para poder falar que o aluno tem que fazer x assado, ou ele tem que fazer aquele movimento? Ele vai ter o jeito dele de reproduzir aquilo que eu tô passando, que no meu corpo fica de um jeito e que na minha parceira a Cássia fica em outro. Então tá tudo bem. Né? Não tem um modelo único. Dizer que ela é apagada, né? Dizer que ela foi esquecida, que ela foi embranquiçada, higienizada e vendida de um jeito específico. Tudo isso que a gente dança não tem essa... Eu aprendi, né, quando eu comecei a aprender dança, que tinha essa origem nos bailes e nos salões da corte, né? Mas da onde que veio, né, isso? Da onde foi construído essa dança? E tem uma professora maravilhosa, que é a Carolina Polese, que até no artigo dela ela fala, né, que que a corte trouxe, né? O que o europeu trouxe para essa dança, a única coisa foi o abraço entrelaçado. Porque a dança a dois sempre existiu nos quilombos, né? Nas aldeias indígenas, sempre existiu esse contato. E como que é dançada essa dança a dois, assim? E aí ele trouxe o abraço entrelaçado. A dança de salão, ela vem para o Brasil nesse contexto, né? Com esse nome, né? Dança de salão. Quando a coroa vem para cá, né? Quando o Brasil é colonizado. E aí, como eu falei, ela traz essa estrutura desse manual, né? Porque dançar era mais do que só dançar, era mais do que diversão. Era ter um jeito específico de se comportar no salão. Então, as mulheres tinham que ficar sentadas, esperando o homem vir convidar, não podia encostar, tinha que usar a luva, porque era todo um contexto de dança, né? E aí, quando a gente vai pensar nas movimentações que eram feitas, tinha essa ideia muito do balé, assim, que é o que a gente muito reproduz hoje, né? Que a gente fala que esse lugar da dança veio muito do balé. Só que não é bem assim. E dentro do balé também tinha essa ideia que eu acho importante falar, que é quando a gente começa a reproduzir essa ideia do balé, por exemplo, o forró, hoje muita gente dança na ponta, né? Porque diz que é bom para girar e fazer as coisas. E como isso veio dessa perspectiva do balé, né? E o balé veio de uma perspectiva de que chegar aos céus, né? De ter essa divindade era importante. E a gente se perde quando a gente acha que só isso funciona, né? Que esse é o modelo. Então a gente perde esse contato com o chão, porque a gente busca só o céu, só essa com proximidade de novos deuses, porque quem trouxe essa ideia de buscar os céus foi um rei. Então, danças que mexiam quadril para baixo, que mexiam o pé, que batia o pé no chão,
a gente acaba perdendo isso, né? E aí foi trazendo essa higienização. Mas se a gente volta, se a gente pensa na dança do terreiro, da Umbanda, do Candomblé, das matrizes africanas, do lundu, do samba, do forró, todas são danças que honram a terra onde a gente pisa, que honram o chão, que eu gosto muito dessa palavra, né? Que a gente agradece o chão que a gente pisa. Porque a gente é com ele que a gente faz algo. Então, por exemplo, é nele que a gente planta, é nele que a gente tem alimento. É nele que a gente circula. Então, são danças que fazem esse intermédio, né? Entre o céu e a terra. E eu gosto muito, eu fiz uma pesquisa para tentar passar no doutorado em breve, mestrado, na verdade, em breve, que fala de como essa conexão com o divino que o rei tentou trazer, na verdade, está dentro da gente, né? E como a busca, na verdade, pela ancestralidade, igual eu falei, que é um círculo, né? Que é uma espiral, que ela vai para o olhar de onde a gente veio, né? Então, a dança consegue conectar a gente com corpo, mente e espírito e espiritualidade. Então, o divino tá na gente, né? Como a gente dança dentro do terreiro, por exemplo. Já falei, sou um bandista. Como essa dança conecta a gente com algo maior, né? E é através da dança, né? A gira, ela acontece nesse sentido, né? E tudo dentro dessa perspectiva que é negro, eu gosto muito de uma frase da Catiusca Ribeiro, quando ela vai falar de mulherismo africano, que ela fala que a gente não coloca a palavra negro em coisas específicas, né? Porque, por exemplo, já foi feito pelo nosso povo. Então, o samba, a capoeira, tudo isso foi feito por nós, assim, né? E para a gente foram modos de sobrevivência desses corpos. Então, o tambor, que o samba hoje perdeu muito dessa ideia de ter tambor, atabaques no samba, no forró mesmo. E aí, dentro dessas danças, que a gente pode sim entrar em contato com o chão, com a terra, com o outro, sem precisar desse abraço, né? E aí a gente consegue citar várias danças que tem muito isso. O coco de ubigada. Quantas danças são dançadas a dois, a duas, sem precisar desse abraço? E há quanto tempo essas danças existem? Inclusive, muitas dessas danças são dançadas em grupo, né? São danças para a comunidade, né? Então, chachado também. O próprio Kizomba e o Zuki, como eles são danças familiares, né? Que são danças da família, que as famílias aprendem nesses lugares, né? Africanos de ser. E quem são as pessoas que divulgam essas danças hoje, né? São corpos brancos que às vezes não honram essas origens, né? Inclusive, o meu conhecimento ainda está em processo, porque é uma história não contada. Quem tem acesso e quem contou a história da dança? Já falei isso antes, né? Quem foram os corpos que contaram essas histórias? Quem foram as pessoas que montaram essas histórias? São conhecimentos que não são fáceis de obter. A gente estava falando mais cedo, né? Acaba sendo um rolê tão acadêmico que só quem chega no rolê acadêmico da academia que vai conseguir acesso a essas coisas. O que uma pessoa, por exemplo, da periferia, preta, ela não vai ter acesso a esses conhecimentos. E são conhecimentos privados mesmo, que privam a gente de uma história, de um lugar onde se apoiar. Nesse curso que eu fiz com Carlos Araújo, que foi um grupo de estudo sobre um olhar, né, um olhar decolonial ou não colonial sobre a dança de salão,
ele fez um exercício com a gente pra gente ver o tanto da nossa história que a gente consegue contar antes da gente. E é muito pouco, porque eu, preta, eu não conheço, por exemplo, a avó, minha avó por parte de mãe, que ela foi uma mulher, né, por assim dizer, escravizada. Eu não conheço, nunca nem vi. Minha mãe não sabe da história da mãe dela, então eu não sei de uma história minha muito próxima. E aí eu fico pensando que a dança é, tipo, 3 vezes pior que a minha história, porque foram povos escravizados e histórias apagadas que a gente não tem acesso. Então, quando eu falo que a minha construção dessas danças é uma construção em processo, porque não são coisas fáceis de encontrar, e quando a gente vai procurar, a gente digita qualquer comentário, por exemplo, sobre coco, sobre chachado, no YouTube. Quem são as pessoas que estão no vídeo contando essas histórias? Com certeza são pessoas brancas, historiadoras, que estão aí procurando para falar sobre isso, assim, né? Normalmente é muito raro ter uma pessoa preta contando sobre a história do seu próprio povo, assim. Isso é muito doloroso. Então, assim, eu realmente não sei de tudo. Vou aqui falar um pouco do que eu consigo, mas é isso, é doloroso, assim, de ver essa história que foi totalmente apagada e não reconhecida, né? E quanto mais higienizada ela foi, mais vendida e mais disseminada ela foi, essa dança, assim. Olha o que a gente tá fazendo com forró hoje, né? Que forró que é esse que tá chegando, assim, pras pessoas, que é vendido, uma cultura tão brasileira, que chega na Europa de um jeito específico. É isso. Inclusive, eu nem gosto, assim, depois que eu entrei pra Umbanda, é muito triste a gente tratar essa cultura indígena, essa cultura ancestral, assim, como folclore, né? Porque são as entidades e os seres que eles acreditam, né? Que moldam ele, igual moldam todo o ser, assim, né? Além de lá no onde eu vou, que lá é universalista, eu sou praticante da Umbanda, mas lá também tem xamanismo e lá trabalha muito com o Santo Daime, né? Com a ayahuasca. Então, que seres são esses, né, que a gente fala que é folclore, que são entidades como os seres espirituais, assim. E a gente, né, que foi aprendido como, né, só histórias, né, invenções que não são reais, assim. Mas a gente, dentro que a gente foi um povo catequizado, né, a gente acredita em várias coisas, assim, também. E como que é triste a gente não acreditar numa coisa que é nossa, né? Que a gente demonizar uma coisa que é nossa, uma cultura de direito e que faz parte da nossa história. Como a Umbanda, como as próprias pessoas indígenas e todas as suas histórias, como o candomblé. A gente acaba ignorando tudo isso e seguindo uma coisa que foi nos ensinado, né? Que foi nem ensinado, né? Goela abaixo, né? Empurrado, assim. Porque a gente já tinha uma construção de ser. Nós, aqui no Brasil, né? Somos seres em diáspora. Somos pessoas pretas. Eu sou uma pessoa preta em diáspora. Eu não sou uma pessoa africana. Não sou, porque eu nasci no Brasil. E eu tenho outras vivências brasileiras, mas sou uma pessoa em diáspora que tem uma cultura apagada, que eu não sei de onde veio, eu não tenho aonde me basear. E quando vem essa questão da dança, que faz reconectar com essa espiritualidade, com esses seres que me guiam e que fazem muito sentido dentro da dança. Quando a gente dança, quem nunca se sentiu muito feliz dançando? Né? Quem não sente muito dançando, sente de todos os sentimentos, assim, né? Inclusive, dentro dessa sociedade cartesiana nossa, o sentimento é desvalorizado, né? Então, a arte é muito desvalorizada.
Então, porque a arte leva ao sentimento. E como é importante a gente voltar para esse lugar onde o sentimento é importante, porque ele molda as nossas ações. Eu acredito que é por isso que a gente está aqui hoje, inclusive. Mas a gente acaba reproduzindo e reforçando esses lugares assim cartesianos e que a dança não é importante, ela é menos. A arte não é importante, ela é menos. Porque ela tá ligada ao sentimento fortemente. E é o sentimento de tudo, né? De quem eu sou, de quem eu já fui, da onde eu vim. A dança diz muito disso sobre nós, né? Como cultura, como país. Acho que, enfim, deveria ser muito mais valorizado. E aí, dentro desse que a gente já falou, né? Sociedade e dança não estão desassociadas, né? A dança não é uma coisa, a sociedade não é outra. Estamos todos na mesma lógica. Então, quando a gente fala desses corpos hoje, quem são esses corpos, né? Que estão aí ocupando a dança, né? E aí eu queria começar falando que é muito desafiador para uma pessoa preta se manter na dança. Porque quem são as pessoas que estão nas periferias hoje, né? Quem são essas pessoas? Normalmente são pessoas pretas. E aí, para pessoa preta, eu, Luísa, tenho ciência dos meus acessos, porque eu tenho acesso, porque eu tenho uma família estruturada, onde eu não precisei, por exemplo, largar os meus estudos para poder trabalhar. O que para a realidade de muitas pessoas pretas não é real, isso. Então a dança é um privilégio, né? É um acesso que eu tive. A gente fala que pessoas pretas não têm privilégios, né? Elas têm acessos. E eu sou uma pessoa que tive acessos. E aí já é complicado estar nessa vivência, né? E a gente entra em todos os estigmas desses corpos pretos, né? Tem um artigo que eu gosto muito, que eu não vou lembrar o nome de quem escreveu o artigo, mas chama Mulheres, Negros e Outros Monstros da Sociedade, que fala dessa construção de como a gente vê esses corpos hoje, né? Então a gente tem o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher preta. Por que essa visão, né? O homem branco teve que conceder acesso aos homens pretos a poder trabalhar na sociedade, porque eles eram uma mercadoria, né? Eles eram, né, foram pessoas escravizadas, então o homem branco tinha que dar um jeito desse homem circular a sociedade. Porque antigamente o homem negro era o diferente e aquela estrutura, aquele ser que era comparado a um bicho, então ele ficava num lugar que a sociedade não poderia vê-lo. Então, a partir do momento que a sociedade pode vê-lo, vai ser de um jeito que o homem branco vai construir. E nesse sentido, o homem branco parou de fazer certos serviços, certos trabalhos. Então, ele começou a ter um aspecto diferente. Então, ele já não era um ser que trabalhava, então ele já não tinha um corpo forte mais. E aí a gente pode comparar um pouco essa época que o homem branco começou a usar peruca, maquiagem, essas coisas que tinham há um tempo atrás. E aí a mulher branca começou a ser um ser ultra feminino, que o homem branco era, né, no nosso sentido do que a gente entende de feminilidade hoje, ele era um ser mais afeminado. E a mulher branca teve que ficar super feminina, ultra feminina. E nisso a mulher preta começou a ocupar esses lugares que a mulher branca já não começou a ocupar mais. Então, a mulher preta começou a cuidar dos filhos, da casa da mulher branca. E aí isso a gente diz de quem são as pessoas desejadas né, dentro da sociedade. Então, a gente fala muito, né, de cantores e jogadores de futebol negros. As pessoas que eles desejam são mulheres brancas, porque é essa mulher que vai estar
num lugar que vai dizer que ele ascendeu socialmente. É muito duro falar isso, assim, mas é dentro dessa perspectiva, porque a lógica social diz que faz sentido. E o que tudo isso tem a ver com dança? Tudo, porque se a gente está falando dentro do social, dentro da lógica social que a gente vive, isso vai dizer muito de como a dança vê esses corpos. Então, quem vai estar dentro desse domador de conhecimento? O homem branco. Quem vai ser a pessoa que vai ser a mulher que vai ser elegível para estar com o homem branco? A mulher branca. Então, quando um homem vai procurar uma mulher para dançar alguma dança de afeto, vai ser a mulher branca. Porque a mulher branca vai dizer de algo social. E eu falo muito, né? Ah, Luísa, mas a gente não faz isso porque a gente escolhe. É porque você já não percebe mais. Porque olha de quando eu comecei a falar de uma construção quando as pessoas foram escravizadas, de uma construção quando a gente foi colonizado. Então é uma construção tão antiga que realmente a gente não vai perceber mesmo. Porque já tá tão dentro da gente que a gente não percebe. Então, por exemplo, eu já passei muito isso. Quem vai ser a pessoa que vai viajar com o professor? Quem vai ser a pessoa que vai... Por mais que eu já estivesse ali naquele espaço há muito tempo, quem vai ser a pessoa que vai fazer a apresentação para muita gente? Vai ser a mulher branca, a mulher magra, dentro desse sentido, assim. E aí as mulheres negras vão estar sempre dentro daquele lugar daquela mulher negra que teve que ocupar o lugar porque a mulher branca não ia fazer, que é o lugar por trás, né? Que é arrumar o privado. As mulheres, no sentido total, elas já estão consideradas dentro desse lugar do privado, porque a mulher diz que é a dona de casa, né? A dona da casa. E a mulher negra, se a gente pensa isso de todas as mulheres, a mulher negra é sempre 2, 3 vezes pior. Porque ela não é vista como um ser comum, tipo, como todos nós. A gente não é vista nesse lugar. Porque a gente vai acabar sempre para ocupar o que não querem que sejam feitos, ou seja, do homem, ou seja, de outra mulher branca. E aí isso diz das danças mesmo, dos afetos, de quem são as pessoas, porque a dança tá nesse lugar do paquera, sim. Então, quem são as mulheres que a gente vai dentro do forró, né, dançar shot? Quem vai ser a mulher que eu vou demonstrar afeto em público? A gente fala muito isso, né, que é uma frase péssima, mas que é muito dita, que a mulher negra não foi feita para casar. Por que não? Que construção social que é essa, né? E isso é um reprodutor constante nas pequenas coisas mesmo. De quem a gente quer demonstrar afeto, de quem a gente quer paquerar mesmo, de quem, sabe? De quem a gente vai chamar para fazer uma apresentação, de quem a gente vai chamar para estar na frente das câmeras. Quem vai ser essa pessoa? Muito raro vai ser uma mulher negra. Muito mais uma mulher negra gorda, né? Quantas pessoas da produção dos forrós, das produções das escolas, quantas pessoas que dão aula dentro dos espaços de danças A2 são pessoas pretas? Dá para contar em uma mão, porque são muito poucos, né? O privilégio tá aí, assim, né? E eu acho que é isso, um lugar da branquitude reconhecer os seus privilégios, sim, e reconhecer os lugares que eles ocupam, sim. Que a partir do momento que a branquitude conseguir reconhecer que ela tem privilégios, a gente vai começar a conseguir discutir lugares, porque a gente não ocupa os mesmos lugares. A gente não parte dos mesmos lugares. Então é importante isso, assim. E dentro desse sentido, mulheres sofrem machismo. Todas as mulheres sofrem machismo. Mas as mulheres negras sofrem 2 vezes esse lugar, assim. Eu percebi isso recentemente, fui fazer um curso.
E a gente foi falar, inclusive era um curso da Maíra, de gordofobia. E a gente tava lá pra falar sobre gordofobia, que é uma das coisas que eu sofro muito. Mas eu percebi quanto que o racismo é forte, assim. E que às vezes ele passa outros estigmas, porque ele tá tão intrínseco que fica muito pesado, assim. Da gente, como essa história não é contada dessa perspectiva, da gente não ter material para falar dessas pessoas. E isso é muito complicado, assim. Então, quem são essas mulheres pretas que estão nesses lugares e o que elas fazem, né? É isso. Pensando nessa pessoa que é a pessoa mais opressora possível, que é um homem branco, hétero, cis, eu acho que o primeiro passo realmente é reconhecer os seus privilégios. Sem dúvida, assim. E quando eu falo isso, não tô falando que a pessoa não pode ter sofrido nada na vida. Nossa, porque eu também nasci na periferia. Nossa, né? Se você tá num lugar hoje de poder, você tem que parar pra pensar nos seus privilégios. Não tem jeito, assim. E aí começar a entender que as suas vivências, o que você nunca te impediu de nada. Nunca te impediu de andar na rua sem identidade. Nunca te impediu de entrar no supermercado. Ah, Luísa, mas a pessoa preta também não é. Não, mas a pessoa preta precisa estar lá com identidade e falar que ela vai pagar. Porque senão a segurança vai seguir ela dentro do supermercado. Independente de como ela estiver vestida. Fui num lugar de cosméticos, especificamente. E eu fui seguida pelo segurança. O tempo inteiro. Qualquer lugar que eu tava, ele tava do meu lado. E normalmente a pessoa branca não tem nem noção que isso pode acontecer. Porque, né? E aí eu pergunto assim, né? Eu gosto de trazer questões para refletir mesmo. Você tem medo ou você se sente protegido pela polícia? Porque eu sinto medo. Quando você sai de casa, você se sente confortável de sair de casa de chinelo? Pra ir pra qualquer lugar? Porque eu não sinto. E olha que eu tenho um lugar de acesso, assim, de saber do meu lugar de fala. Que eu sou uma mulher negra, de pele clara, do cabelo cacheado. Meu cabelo não é crespo e eu não tenho pele retinta. Então, as violências que eu sofro são muito diferentes de outras pessoas. E aí é muito louco, né? Porque eu consigo entender que eu sofro violências diferentes de uma mulher negra retinta, do cabelo crespo. Eu fico sem entender por que esse homem branco não consegue entender que a vivência dele é diferente. Então, assim, dentro da dança, para puxar para nossa conversa, dentro da escola, quando você foi começar, as pessoas tiveram prazer em te ensinar, em estar do seu lado, para poder te mostrar os movimentos. Quando você vai ajudar os outros alunos, outros monitores, seja quem for, quem são as pessoas que você dá prioridade? Quem são as pessoas que você coloca para ser a imagem da sua academia? Quem são as pessoas que você escuta? Quem são as bandas que você escuta? É muito doloroso fazer essas perguntas, assim, porque eu fico pensando que é muito ser resiliente mesmo pra estar hoje na dança sendo uma pessoa preta, assim. Que é só muito doloroso mesmo. Porque nenhum lugar faz questão que você esteja ali, né? Faz questão que você mostre quem você é. É muito pouco tempo, gente. Eu tenho 27 anos. E tem, sei lá, uns 5 anos que existem marcas específicas para cachos. Porque não tinha. São violências que te privam de ser você, assim.
Então, você já, né, pessoa branca, você já foi privada de ser você? Você pode não usar o seu cabelo do jeito que ele é? Ou você teve que raspar? Ou você teve que fazer progressiva? Porque o processo da transição é muito doloroso. Porque é voltar para a origem e não... E assim, ainda ter dificuldade de andar na rua, assim, tipo assim, nossa, será que tá de boa mesmo? Hoje é ótimo. Muito melhor do que já foi. Ai, várias questões, gente. Eu acho que é muito louco falar isso, né? Mas é uma coisa tão pequena que a gente fala muito hoje em dia, que é ter empatia. De olhar para o outro e saber assim, que a vivência dele não é menos. Que você não tem ideia do que as outras pessoas passam e como que você tem que ser acolhedor, ainda mais a gente nesse lugar, né, de professor. Como a gente precisa acolher qualquer pessoa, mas a gente acolhe todos esses corpos mesmo. Porque chega um menino negro, adolescente, eu já dei aula para adolescente de dança. Chega um menino negro, adolescente, com corrente no pescoço, boné para trás. Você vai tratar ele como qualquer outra pessoa que chegar nessa escola ou você vai tratar ele como um menino de rua bandido? Como que é a sua visão, assim, sobre esses outros corpos, né? É muito complicado, assim, porque tô tentando ser muito... Ai, tô tentando falar coisas, mas tá muito, muito fora, assim, do que eu poderia de dar dicas, assim. Porque a gente precisa entender que a gente é racista, sim. Né? A gente foi construído, a gente foi, né, foi educado dentro dessa sociedade racista, patriarcal, machista. E é o primeiro ponto. E ninguém tá aqui para tacar pedra na pessoa que falar que ela é racista, mas é o primeiro ponto que ela precisa atentar e falar que ela é racista, sim. E que a gente precisa entender essa reconstrução do nosso olhar, que é uma reconstrução do nosso olhar mesmo, de quem a gente quer ver, de quem que a gente acha bonito dançando. E aí é muito louco, pega foto dos eventos que você frequentou nos últimos anos, ou dos eventos que você fez nos últimos anos. Quantas pessoas pretas tinham nessa foto? Quantas mulheres pretas tinham nessa foto? Quantas pessoas gordas tinham nessa foto? Dá pra contar no dedo de uma mão, eu tenho certeza. Porque a gente pode abrir o Instagram aqui e olhar qualquer evento que teve. O último agora, que teve recentemente, online. Quantas pessoas pretas tinham? Muito poucas. Que a gente teve um evento de dança aqui recentemente em BH. Então, assim, online. Quantas pessoas tinham pretas frequentando essa aula? Que podiam estar ali pagando essa aula mesmo. E eu acho que é uma visão, assim, que é dolorida mesmo para quem vai falar, se assumir racista, porque ninguém quer, porque é ruim hoje, né, falar que é racista. Então ninguém quer falar que é. Mas é importante a gente entender, porque a gente nunca... Empatia não é falar que entende o lado do outro, é às vezes assumir, minha psicóloga falou isso comigo esses dias, que às vezes é assumir que você não vai entender o que o outro tá falando e que você tá disposto a ouvi-lo. E não é diminuir, porque as pessoas brancas têm muito esse costume de diminuir a dor das pessoas que sofrem. Que a gente não escuta hoje o famoso mimimi, né? Que as pessoas estão aí fazendo muito mimimi, porque isso é bobagem, besteira. Você não tá lá para sentir, você não passa por isso. Então, reconhecer primeiro que essas pessoas vão ter dores, que você não vai mesmo imaginar e nem saber o que é. Acho que é um começo. A dança hoje, o Carlos Araújo falou isso recentemente numa entrevista com a 2 em 1, que é um canal de YouTube feito pela Jocélia e pelo Alisson. Ele falou isso, que a dança tem alguns pilares a serem... A dança A2, né? Tem uns pilares a serem conversados.
gênero, raça e classe. E eu acho que gênero a gente está na conversa muito forte, porque temos muitas mulheres aí para poder falar sim sobre. E raça a gente não chegou lá ainda. A gente nem começou. Porque se a pessoa branca não consegue falar para mim que raça na dança de salão é importante, a gente nem começou, porque a gente já sabe que gênero é uma questão. Porque gênero é uma questão, a gente não tem nem como discutir isso. Mas enquanto a gente não falar que raça é uma questão na dança de salão, porque ela é uma questão da sociedade, a gente nunca nem vai começar, porque essa conversa nem começou ainda. Eu acho que é isso. Você, pessoa branca, né? Não só homem branco, pessoa branca, mulher, homem branco, que esteja trabalhando com cultura negra, que ou seja, qualquer dança da dança de salão, estude sobre, né? Da onde veio, como que foi, e de uma perspectiva decolonial, não colonialista, porque não dá pra gente ficar mais reproduzindo essas coisas mesmo. Então, a gente trazer dessa perspectiva da onde veio. Então, estude, porque se a gente honra essas culturas, a gente honra quem trouxe isso, a gente consegue disseminar uma cultura positiva sobre essas pessoas, sobre esse lugar, assim. Por que a Umbanda é tão demonizada? Porque foi falado que era isso, né? O catolicismo trouxe isso. E se a gente faz uma cultura contrária, né? Se a gente faz uma cultura de falar bem desse processo, como que vai ser? Como que vai ser daqui pra frente? Porque é um começo mesmo. A gente tá voltando a falar e a entender que tá tudo bem falar sobre isso, que é importante sim a gente falar dessas danças que tem esse lugar mesmo, né? E não não higienizar tanto, né? Então é importante sim que a gente fale sobre isso. Quando eu falo falar sobre isso, não é você falar que, tipo, nossa, eu, pessoa branca, estou aqui falando sobre cultura preta. Não, é falar sobre mesmo, porque se você é branco, você não é preto. Então não venha achar que é uma coisa sua, que você tá ali, tipo, eu sou o detentor desse conhecimento e eu sou o dono dessa fala, porque você não é seu lugar de fala. Mas se você tá ali falando sobre, honre as pessoas que criaram e honre o povo que está por trás dessa história. Porque é um povo esquecido, apagado. Então é importante sim que a gente busque e fale sobre esses povos, esses grupos de pessoas que não têm o palco e o protagonismo mais para falar sobre. Hoje em dia está mudando muito, então é importante que a gente ocupe esses lugares, né? Pessoas pretas, ocupem lugares, por favor. Sei que é doloroso, não é fácil. Que não é fácil para mim, acredito que para outros também não sejam. Mas, enquanto isso, que as pessoas brancas consigam dar os devidos créditos para essas pessoas. Quando a gente pensa nesses corpos negros que ocupam os espaços que estão na dança de salão hoje, na dança 2 hoje, a gente ainda tem modelos específicos desses corpos, né? Então, que corpos dentro dessa dança que são valorizados, mesmo que ele seja preto? Quais são as características, né? Então, um homem negro, alto, forte. Então, esse corpo é aceito, por exemplo, muito no samba, porque ele é um corpo sexualizado. A mulher negra com um corpo magro e com curvas acentuadas, ela é aceita no samba e é exaltada porque ela é a rainha do carnaval. Lélia Gonzalez tem um texto muito bom que fala sobre a sexualização do corpo negro. E a Lélia fala como que essa mulher preta é exaltada no carnaval. Então ela é rainha do carnaval, onde todo mundo foi lá para vê-la, né? Onde tá todo mundo ali para realmente exaltar ela. Mas como no dia seguinte do carnaval ela não pode subir o elevador social do prédio onde ela trabalha, porque ela não é um corpo aceito. E
as mulheres negras ocupam muito essa dualidade, assim, não só as mulheres negras, mas os homens negros também, né? Que é um corpo negro desejado, mas é um corpo temido, né? Então, é um corpo que ainda é comparado com esse animalesco, assim, que é um corpo raivoso. Então, pessoas pretas não podem falar num tom alto, não podem ficar bravas e exigir seus direitos, pois elas são raivosas. Ou elas precisam agir de um certo jeito, pois, né, a Nathalie Neri fala no TED que ela fez sobre a mulata que nunca chegou, né? Então ela fala sobre como as pessoas esperam que as meninas negras se tornem essas mulatas, né, exportação. E são esses corpos negros que são desejados, e ainda assim entra naquele contexto que são corpos negros desejados, mas para um fator específico, né? Que é o do sexo, da sexualização. Eu tenho um TED também da Preta Rara, eu acho que é da Preta Rara, eu posso estar errada, que é uma mulher preta gorda, e que ela fala de um outro lugar da mulher preta, que aqui no Brasil é o lugar da Tia Anastácia, que é um lugar que eu ocupo, porque eu sou uma mulher preta gorda. Que são as mulheres que são a ama de leite, né? As mulheres que cuidam da casa dos outros, as mulheres que são mães de todo mundo, né? E como é esse lugar específico, né? Então, não é uma mulher também para casar, mas é uma mulher para cuidar da sua casa, né? Para cuidar dos seus filhos. E eu sou essa pessoa que o racismo tá nas pequenas coisas, gente, não tem jeito. Eu não sofro assédio na rua, porque eu não sou um corpo desejável socialmente. Mas eu sofro muito racismo quando eu tô em restaurante, que é o lugar que as pessoas me confundem com pessoas que cozinham, porque eu sou uma pessoa gorda, preta. Então, quantos restaurantes eu já não fui e as pessoas, tipo, levantaram a mão me pedindo coisas, sendo que, tipo assim, todos os lugares de Belo Horizonte têm uniformes e eu nunca tô com a roupa do lugar e eu sempre sou confundida. Gente, a rina de nervoso, pelo amor de Deus, que assim, é muito louco, assim, esses lugares dos estereótipos onde as pessoas colocam esses corpos, né? E a partir disso, assim, né, não só falando dessas dores, falar também onde a gente se apoia, né, onde a gente busca lugares para falar, né, estar falando sobre isso, assim. E eu acho que, além de um conhecimento, a gente assumir certos lugares. Então, eu descobri que ser uma pessoa gorda não é o fim do mundo, porque eu não sou doente, eu não sou menos que ninguém por eu ser uma pessoa preta. E a gente entender esses lugares que a gente ocupa, que as pessoas enxergam a gente. Daí entender que a mulher preta não precisa estar só no samba, ou ela não precisa estar só no zouk, que ela pode dançar o que ela quiser. E, de novo, não é fácil estar nesses lugares, porque esses lugares reproduzem muitas coisas ainda. Mas que a gente entenda que a gente está construindo uma base, um lugar que vai dar um olhar, um caminho melhor para a gente. Para que as pessoas pretas possam sim ocupar esses lugares do melhor jeito possível, sem ser tão doloroso. Mas igual eu falei, enquanto a pessoa branca não assumir que ela é racista, a gente ainda não vai ter. Mas a gente está, assim, construindo um lugar onde a gente tenha mais pessoas pretas dentro da dança. Que isso chegue em lugares diferentes, né? Então é muito importante, por exemplo, que quando eu entrei pro Zouk, eu não sabia desse lugar da mulher negra sexualizada. Então é importante ter informação, sim, né? A gente ter conhecimento desses estereótipos. Porque por que foi tão fácil para mim ficar no Zouk? Eu nunca tinha entendido. Hoje eu sei. E por que eu nunca pude ficar no samba, por exemplo?
né? Então, assim, são questões que são importantes da gente saber, assim. E tudo isso, assim, a gente poderia ficar aqui falando horas, né? Porque tem... A mulher tem a solidão da mulher negra, porque aquela questão que eu falei, que a mulher negra, ela tá nesse lugar que ela não é vista para manter uma relação estável dentro dos nossos padrões heteronormativos, né? Isso não só é heteronormativo, eu sou bissexual, então, assim, dentro da sigla LGBT também rola isso muito com as pessoas pretas. Rola porque é um reflexo também. Então, quem são as pessoas que as outras procuram para ter essas relações a longo prazo, duradouras? Quem são as pessoas que conseguem estar nesses espaços sem fazer tanto esforço, né? Então, tudo isso gira em torno dessas questões sociais mesmo. Então, assim, não achar que a dança tá desassociada, assim. Porque se a mulher negra é valorizada só no carnaval, pode ter certeza que dentro da dança de salão é valorizada só no samba. Sim, certeza. Porque esse é o lugar, né? Tipo assim, porque as pessoas pretas sabem sambar mesmo. Tá, nasceu sabendo. O que eu não sei, inclusive, gente. Não nasci sabendo. Muita aula pra aprender. Muito redundante falar isso, mas o papel da mulher é onde ela quiser, dentro da dança. É super redundante falar isso, mas é necessário, porque ele ainda não é aceito, assim. Até pelas normas que a gente já falou, quando a gente chega num lugar para fazer aula, qual é o papel automático que as pessoas esperam que a mulher cumpra, né? Que é de conduzida. E esse lugar, né, de ser conduzida é um lugar muito submisso ao papel do condutor. Nesse lugar de que a conduzida precisa fazer exatamente aquilo, né? Daquele jeito. Se não fizer daquele jeito, ela não é uma boa conduzida. A famosa dama rebelde. E eu não acho que é por aí. Eu falei mais cedo. A dança é um lugar de escuta. Então eu acho que a dança é muito mais um lugar de escuta do que de fala. E que a fala seja escutada pelos dois lados, né? Eu acho que essa é a questão, que quando as mulheres falam, elas não são escutadas, não são ouvidas. E isso reflete muito que socialmente as coisas acontecem, né? Então, dela ter um corpo específico, a Bela com certeza deve ter falado sobre isso, porque a dança não abrange mulheres gordas, porque o abraço, os passos não são pensados para mulheres maiores, não só gordas, mas maiores de altura mesmo, mulheres grandes, porque os passos são pensados para que homens grandes fizessem com mulheres pequenas, né? Porque a mulher é mais baixa do que o homem, o que não é real, ainda mais no Brasil, isso é zero real. Então, é importante que toda essa construção de movimentação fosse repensada, de quem fala, né, de quem escuta. O lugar da mulher precisa ser valorizado. Que, de novo, o lugar da condução ainda é esse lugar valorizado, né? A Forró das Bonitas usa um termo que é condutor-centrismo. Que tudo da dança é voltada para o condutor, para quem conduz. E a dança, o que atrapalha, né? Tipo assim, a dama rebelde não atrapalha o condutor. Juliana Freire fala isso. A dama rebelde não atrapalha o condutor. Atrapalha o condutor é não ter quem conduzir. Então é muito importante que esse lugar seja valorizado, sim. Que as pessoas comecem a pensar o passo, que não é, não, só sente que eu tô te conduzindo. Que isso não é real, assim. Dentro dessa perspectiva, né, do lugar da mulher, quando eu falo da minha perspectiva de mulher negra, vai muito do lugar de que a gente não é essa pessoa escolhida mesmo. Porque dentro desse papel de conduzida, a gente vai sempre estar ali, nesse contexto, né? De que a gente já não é escutada. Então, imagina assim, se a mulher branca não é escutada, a mulher negra, então...
por exemplo, eu falei, né, dos corpos considerados corpos animalescos, né? A mulher negra não... É muito raro a mulher negra ser baixa, né? Lógico que temos várias diversidades de corpos, mas não é comum, né? Tipo assim, não tá dentro dessa perspectiva e é considerada que a mulher negra é sempre forte, né? Então isso vai na saúde, isso vai na sociedade, que a mulher negra não sente dor. Então quando a pessoa vai conduzir essa mulher, que força que é usada, porque ela não é vista como uma mulher delicada, né? A branca Barbie. Então como que essa condução é usada nessa mulher preta? Tipo assim, que, né, ela é super, tipo assim, super forte, né? Com ela eu consigo comparar força. Com a mulher branca não, tem que cuidar, que ela é frágil. O que vem de novo daquela perspectiva, né? Em que a dança super reflete isso, super reflete isso. Voltando na questão, eu estou dentro da sigla LGBTQIA+. E como a dança é importante para esse grupo, né, de pessoas. Seja a dança qual for, né? Seja a dois, seja solo, seja qual for. E a dança a dois, por ela ser muito normativa, muito, principalmente heteronormativa, é ter um lugar específico onde homens e mulheres precisam ocupar. Então, quando a gente fala dessa dança que já acolhe, né, de vem aceitar essas diversidades, como é importante entender que a dança não precisa ser heteronormativa. Eu tenho uma amiga, na verdade aí eu vou ter duas pessoas que eu gosto muito, que é a Paula Vasconcelos, que ela trabalhou com a perspectiva do tango queer, que ela traz isso nas aulas dela, e a Laura James, que é aqui de BH, que eu amo ela demais. Então, tem essa ideia, inclusive, não binária da dança de salão. Dessa ideia da gente não dividir dama, cavalheiro, homem, mulher. Dama e cavalheiro mesmo, porque, assim, quando a gente fala dessa heteronormatividade, quando a gente fala cavalheiro, a gente tem um tipo específico de homem para ocupar nesse lugar. E quando a gente fala dama, a gente tem um certo tipo de mulher específica para ocupar nesse lugar. E aí, não só ocupar, Carolina Polese fala isso também, que não só a gente ocupa, mas como a gente performa. Então, é um performativo de cavalheiro, então, um performativo, porque mesmo quando a mulher vai conduzir, quando eu aprendi a conduzir, porque quando eu aprendi a conduzir foi lá no meu início da dança, então, assim, 13 anos atrás, eu reproduzia, eu performava um corpo específico para dançar. Então era um corpo que não era o mesmo corpo que eu dançava do jeito que eu dançava de dama, mas era um corpo que dançava como, né, performava. Por isso que a gente fala que dança como uma dama, ou dança como uma mulher, né, dance como um homem. Na verdade é um performativo do que essas coisas querem dizer. Então, esse performativo de masculinidade, performativo de feminilidade. Então, quando eu falo, inclusive, dessas novas abordagens, é importante o rolê crítico, para quê? Para a gente entender que quando a gente dança, eu, Luísa, quando vou dançar, seja conduzindo ou respondendo, seja fazendo dança, né, abordagens contemporâneas de dança, o meu corpo não precisa performar nada, ele precisa só ser. O que rola muito é essa performatividade, né, desses corpos, sim, né? Então, o homem da dança de salão que usa terno, que usa sapato, um sapato específico, a mulher que usa salto, um vestido. Essas performatividades, assim, que não dizem nem sobre a dança e nem sobre as pessoas que estão ali. Então, quando a gente, por exemplo, a dança esportiva, a dança de salão esportiva, ela é a representação dessa performatividade. A representação dessa performatividade, assim. É tão importante dentro dessa concepção dessas novas teorias, da teoria queer, da teoria não binária, dessa dança que é mais diversa,
da gente entender como os corpos podem ser, né? Como eles podem agir, assim. Então, a pessoa que é conduzida, ela não precisa performar feminilidade. E aí eu já vou puxar o gancho da sensualidade e da sexualidade. Por quê? Pessoas que são conduzidas, quando a gente fala para ser uma dança sensual, assim, que traços são esses de corpo que qualquer pessoa conduzida faz sobre sensualidade? Com certeza, eu e a Cássia, a gente estava até conversando sobre isso, assim, sobre esses, como homens, quando vão estar nesse lugar de pessoa conduzida, eles performam certos braços, certos estereótipos de corpo que dizem sobre essa performação mesmo. E aí não é essa pessoa dançando, não é aquele homem dançando ali, né? Não é aquele ser, ele tá ali performando algo para estar nesse papel. Então é realmente um papel a ser representado. Então como que a gente quebra isso, né? E como a dança, para as mulheres, acaba tendo esse papel específico de performar esses braços, essas coisas. Não tô falando aqui que não pode fazer, que, nossa, é errado, as mulheres não são feministas se elas não fizerem isso. Não é isso. Fazer, mas com esse rolê crítico. Por que que eu tô fazendo isso? E com qual sentido isso tem dentro da minha dança? Por que que esses braços, né? Por que que esses tipos de movimentações são usados até por homens, assim? Então significa que esses movimentos são estereotipados, sim, né? Então, para qual sentido esses movimentos foram passados até hoje? Para quê, né? Porque eles são meras reproduções de algo. Então, de novo, tão importante as pessoas pesquisarem e estudarem seu próprio corpo para entender o que elas podem, né? Ou não fazer na dança. E aí, quando a gente fala, né, dessa pessoa, desse corpo, né, sexual, né, sensual, que corpo que é esse? É um estereótipo de pessoas pretas, né, pessoas negras, desse lugar, né? Então se usa muito quadril, porque o quadril na nossa cultura, né, então cartesiana, o quadril tá um lugar proibido, né? Né, eu que gosto muito de estudar chakra, né, desse chakra, né, que está em contato com a terra, então assim, é um chakra que movimenta, que dá energia, mas que as pessoas simplesmente levam pro lado sexual, que a dança fica nesse lugar, né, exclusivo da sexualidade. Porque quando quem não, professor, já teve aluno que chegou porque falou que queria pegar pessoas na dança. Quem não? Eu já tive vários. E assim, quantas aulas, né? Tipo assim, passos específicos, né? Se eu fizer esse passo, a mulher não tem como escapar. E como ser violento, que a gente entra de novo nesse lugar de como a mulher é esse corpo a ser usado, né? Que ela é um corpo que tá ali para ser usado único exclusivamente aos desejos de quem a tá conduzindo. Isso é muito violento. Por isso que a dança precisa de novos lugares, novos espaços, novas perspectivas, porque não dá mais, gente. As mulheres não estão a servir do homem, a servir de quem está conduzindo ela. Então a gente, não só aqui no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, mas tipo assim, porque tava aí de roupa curta, né, rebolando e dançando funk, tava pedindo para ser olhada. E aí a gente entra nesse lugar que o corpo da mulher é um corpo que a partir do momento que, dependente de como ela está, é um corpo público, né? É um corpo que pode ser encostado, é um corpo que pode ser, né, desejado porque ela existe. E isso é uma construção muito, muito patriarcal mesmo, né? Desses corpos, assim. E é muito louco, né? Que a gente sempre fala assim, só pensar um pouquinho assim, será que um homem estiver fazendo isso e a mulher encostar nele, será que... É lógico que dentro da nossa construção, os homens, né, nessa sociedade machista, ele vai achar, nossa, que ótimo que a mulher está encostando em mim. Mas o corpo do homem não é público igual o da mulher é. Então, assim, a construção mesmo que a gente tem desse lugar.
Então, por exemplo, no forró, se a gente tá dançando shot e o homem passa a mão, assim, no cabelo da mulher, e, tipo assim, pra colocar atrás da orelha dela. Gente, é o cabelo dela. Isso é muito violento mesmo. De estar, tipo, encostando nela em lugares específicos, assim, não te foi te pedido pra estar ali. Então, isso é muito ruim, muito mesmo, assim. A, por exemplo, de passar, né? Nossa, rola muito no shot, né? De enfiar a mão no cabelo da mulher, assim. De encostar nela por inteiro e tá tudo bem, porque é só uma dança. Só que não é só uma dança, porque as pessoas não estão ali fazendo isso com essa inocência mesmo, né? Dessa tranquilidade de estar ali falando que é só uma dança. E eu não tô falando que não pode ter paquera, gente, porque a dança, a sociedade é assim. E tá tudo bem, mas tá tudo bem desde o momento que a gente questione e entenda o que a gente tá fazendo. Quer falar, não, mas foi só uma dança. Ah, aquela famosa, é só um shot. Não, não é. É o corpo de outra pessoa que tá ali. E é outro corpo que tá sendo tocado, né? Que tá sendo, né, uma troca. Então, a partir do momento que a dança precisa ser esse lugar de escuta e de permissão também. Da gente não fazer isso, a Deus dará, do jeito que a gente achar que tem que fazer. Como se a pessoa tiver topado a dança com a gente, ela tiver topado qualquer uma das coisas que eu for fazer em seguida. E a partir do momento que as movimentações podem sim, por exemplo, de repertório, a pessoa que for pedida para fazer uma movimentação, ela pode falar não. Por que ela não pode falar não? Por que ela não pode fazer outro passo? Aí entra o lugar de novo, né? Que é uma dama rebelde, porque ela não tá fazendo o que tá sendo conduzido. Mas não é bem assim. Porque numa conversa a gente pode falar não, a gente pode falar sim. Então a gente pode escolher o que a gente vai fazer, porque o corpo é nosso. Não é porque a gente aceitou uma dança que aquilo ali tem que ser feito especificamente, né? É muito feliz, assim, que esse lugar da dança esteja sendo tão amplo, tão diverso. Eu tenho uma questão, sendo uma mulher feminista negra, com a questão desse lugar da pessoa conduzida. Porque ela majoritariamente foi ocupada por mulheres e não foi um lugar valorizado. A partir do momento que homens podem ser conduzidos também, agora é importante ser conduzido. Isso para mim é uma questão. Porque o lugar da condução já é valorizado. Então, a mulher que conduz, ela já tem esse lugar, né? Tipo assim, ela conduz, mas ela é sempre testada, porque assim, será mesmo que você sabe o que você tá fazendo? Mas o homem, quando ele vira e fala que ele é conduzido, tá tudo certo. Ele é ouvido, ele é escutado, e ele sabe mesmo até quem faz isso há tantos anos. E isso pra mim é um lugar, assim. E por que eu tô falando isso junto com a pauta LGBT? Porque os homens gays que são conduzidos são muito mais idolatrados do que mulheres que já estão fazendo essa função há muito tempo. Isso pra mim é uma questão. E eu não acho que eles não possam ocupar esse lugar, eles têm que ocupar esse lugar mesmo. Só que é muito louco como eles ganham destaque. E as mulheres que estão fazendo isso, eles são chamados para dar aula para pessoas conduzidas. E as mulheres não. Que elas não são valorizadas. As mulheres não são valorizadas dentro da sociedade, muito menos desse espaço da dança. É sempre... E assim, é muito louco, né? Porque quando pensando heteronormativamente, quando uma mulher chama um cara para dançar, automaticamente esse cara acha que tem que conduzir. Mas eu não tô falando isso de modo ruim, não, porque eu já fui muito essa pessoa, né? Eu chamei muitos homens para dançar e automaticamente, quando a gente chama, a gente espera que ele conduza a dança. E como a gente precisa quebrar isso, né? Porque quando pessoas do mesmo sexo vão se chamar para dançar, não tem quem ocupe um lugar ali específico, né? A dança, eu acho muito importante essa dança que não valorize, né, esse binarismo. Importante ela tá aí pra gente quebrar isso. Inclusive, quando a gente, pessoas, mulheres, quando forem chamar homens, rolar uma pergunta dentro da dança, tipo assim, quem que vai conduzir? Ou, vamos dançar aqui, trocando mesmo? Ou, né, tipo assim, olha, não sei fazer nada, mas vamos aqui dançar. Porque todo mundo acha que a condução é super valorizada, gente. A condução, eu falo, tem uns alunos hoje que eu falo muito com eles, que essa dança a dois
É muito mais sobre o que a gente quer fazer com o nosso corpo e como que a gente passa para o outro do que eu tenho que mostrar para o outro o caminho do passo que ele vai fazer. E é muito louco isso, porque as pessoas não conseguem entender essa concepção de que, mas eu não tenho que movimentar o braço X e A. Não, faz assim com o seu corpo. A partir do momento que você não força o outro vai te acompanhar do jeito que der. E ele vai colocar o movimento dele ali também para te mostrar e você vai fazer do jeito que der. Mas aí você tem que fazer um passo específico, que gira de um jeito específico. E se a pessoa não fez, nossa, tá errado. Não tá desse jeito, a gente ainda tá nesse lugar que valoriza a condição. Então, é isso. Quando a gente pensa nessa dança que veio desse lugar, né, do balé específico que a gente está reproduzindo tanto, são corpos específicos, né? São corpos muito magros e muito atléticos mesmo. E aí é muito louco, né? Porque a gente é dança de salão e às vezes a gente chama até de dança social e aí não faz sentido nenhum a gente querer reproduzir isso, né? E aí entra um lugar da pressão estética e da gordofobia. Porque a pressão estética atinge todo mundo, todos nós, né? A pressão estética tá aí para dizer quem são os corpos ditos bonitos e quem são os corpos que não se encaixam nesses ditos bonitos. Então, dentro da dança, dentro da nossa dança, assim, dessa dança social, dessa dança de salão, a gente ainda procura essa reprodução, assim, porque, de novo, a dança reproduz o que a sociedade fala e vice-versa. Então, a gente acaba esperando que os corpos sejam magros e atléticos. Ou seja, a dança não é para todo mundo, se a gente for pensar nessa perspectiva. E aí, quando a gente fala de gordofobia, gente, porque assim, é muito difícil alcançar esse padrão estético esperado. É muito complicado. Porque é um padrão que é inalcançável mesmo. E ele sempre vai ser, porque o capitalismo tá aí para não ser alcançável mesmo. Que as pessoas querem que vocês comprem né, as coisas que vão dizer que você vai chegar lá. E a gordofobia é diferente, porque a gordofobia ela não é uma pessoa que não é dentro do padrão. Ou seja, a pessoa não é gorda, mas ela só tá fora um pouco do peso e a pessoa vai falar assim, não, mas tá gordo. Isso não é gordofobia. Gordofobia vai além, porque a sociedade vai dizer que você não cabe. Então, quando a gente pensa em gordofobia é não ter roupa para as pessoas em qualquer loja. Não é conseguir sentar numa cadeira sem ter medo de cair. É não ir em bar, porque a gente não sabe que cadeira que vai estar lá. É não sentar em lugares de dança de salão, porque você não sabe como que funciona. Transporte público não ser acessível, ou seja, não tem banco que te caiba, não tem roleta que você passe. E, gente, pessoas gordas não são doentes e pessoas magras não são saudáveis. Isso não é uma relação. E gordofobia, por exemplo, te impede de ter acesso a médico, à saúde, porque não tem máquina que te caiba, tipo assim, fazer... Eu uma vez machuquei o quadril, então, tipo assim, não teve máquina de ressonância para eu fazer. Porque, assim, não tinha. Isso é muito doloroso, assim, isso afasta ainda mais as pessoas gordas dos médicos, dos lugares, porque elas não se sentem pertencentes mesmo. Então, se você... E, gente, vamos aqui. Não use a palavra estou me sentindo gorda, porque gorda não é um sentimento. Vamos não usar essa palavra. Gorda não é um sentimento. Pressão estética tá aí pra fazer todo mundo sofrer mesmo, porque diz que as pessoas precisam ser de um jeito específico. Mas a gente cada dia precisa entender mais que a gente é diferente mesmo e que a gente não precisa ocupar um padrão pra se sentir bonito, porque o capitalismo tá querendo que você não se sinta pra você comprar coisas. E aí vai de maquiagem a produto, a estética, a cirurgia e por aí vai. Então, tomar cuidado com o que a gente pensa sobre gordofobia. Vou aqui recomendar
Mayra Rodrigues lançou uma cartilha, que a gente pode linkar aqui no link desse vídeo, porque ela tá online. Então, pra gente entender o que é gordofobia, e a Mayra fez um curso específico para gordofobia na dança. Então, é uma pessoa aí que eu recomendo para vocês procurarem, pra gente entender o que é isso e não se passar por pressão estética, porque os lugares de dança, principalmente profissionais de dança, quando eu tô falando profissionais no sentido desses lugares de apresentação, que viaja, né, desses dançarinos, eles acabam sofrendo uma coisa que chama pressão estética. Com certeza eles não sofrem gordofobia, são coisas diferentes. Eu acho que tem uma faca de dois gumes aí. Porque eu acho que ela pode ser muito boa, porque ela pode gerar pontos de visualização, porque quando ela vira isso, ela gera capital, né? Então ela pode ser bem mais vista para gerar recursos para essas pessoas que estão trabalhando com isso. Mas isso também fica ruim a partir do momento que essas pessoas precisam criar escolas específicas para a gente dançar e fazer as coisas, e aí acaba perdendo como isso chega na comunidade, no geral, assim. Eu não sei muito, porque eu considero que a dança de salão pode ser popular, assim como o funk também é. Que a gente tem costume de colocar o funk, por exemplo, à parte, assim, do que é cultural, né? Do que é popular mesmo. E é muito louco, porque ele é o que é popular, assim. Então, eu acho que pode muito, por exemplo, Forró das Bonitas, Juliana Freire fez um espetáculo que chama Shot com A. E no Shot com A, ela coloca tudo que é popular, assim. Então, ela fala do forró e ela fala do funk. Então, dentro do espetáculo de forró, tem passinho, sabe? Tem quadradinho. E eu acho isso incrível, assim. A minha questão é quando a gente coloca essa dança de salão num lugar super elitista, porque ela pode ser, sim, popular. Só não é quando as pessoas que estão no poder dizem que ela não pode ser. Então, assim, quando a gente fala que ela tá nesse lugar, é só pessoas específicas podem ocupá-la. Eu acho importante, mas como tudo na arte é tão complicado, que eu acho muito importante, sim. E eu acho importante que essa formação seja até mais acessível, né? Desse lugar até acadêmico mesmo. A gente fala muito como isso acontecendo, a gente acaba conseguindo valorizar mesmo o nosso trabalho. Porque, por exemplo, a gente estava até falando no Forró das Bonitas, a gente deu uma aula de como, né, precificar o seu trabalho, que como um engenheiro chega para você e fala o trabalho vai dar X, quando o dentista chega para você e fala que o trabalho vai dar X, você não questiona o dentista e não pergunta para ele, tipo assim, por que vai dar X. Mas quando ele é relacionado à arte, as pessoas sempre acham caro, né? Então, assim, como é importante considerar que isso sim seja um trabalho, isso sim seja seja até regulamentado, mas como fica nesse lugar, assim, que a arte é menos, né? Impossível! Dança de salão é política, dança é política e fim, assim. Eu falei aqui 30 vezes nessa entrevista que a sociedade dita uma coisa e a dança reproduz e vice-versa. Porque eu não tenho como falar de acesso à dança sem falar de quem acessa essa dança. Então, quem acessa essa dança é por conta de quê? Que políticas? Que manutenção do poder que é essa que acontece? Então, é impossível falar que dança não é política. Eu confesso que é complicado, assim, essa palavra. Porque, de novo, né? Quem tem essas possibilidades de estar nesse lugar, fazendo esse empreendedorismo, né? Eu acho um exemplo aleatório. Eu tava vendo uma outra pessoa que trabalha com arte, videodança, né? Arte visual, falando que, tipo assim, que ela sempre trabalha com pessoas que têm, tipo assim, mais de 3 empregos. E, gente, isso não é saudável. Isso não é saudável. E como isso diz, né? Porque a gente fala, por exemplo, que os motoqueiros que entregam, né, coisas de comida, os motoristas de aplicativo, que eles são empreendedores do próprio emprego. É mentira!
Porque eles estão ali vendendo o trabalho deles, que o meu, no caso, é da aula de dança, que não é valorizado e é regulamentado por uma pessoa que eu não sei, né? Por exemplo, motorista de aplicativo, o dono do aplicativo né, faz ali os preços e a pessoa precisa vender, assim. A pessoa não está empreendendo, ela não está escolhendo. Eu não estou escolhendo, né? Eu não tenho... Eu não contrato ninguém, eu não tenho uma força de trabalho, eu não criei uma mini empresa, né? Isso não é empreender, assim. De novo, quando o aluno chega para mim e fala assim, Luísa, quanto que é a sua aula? Eu estou ali vendendo o meu serviço, que no caso eu uso o meu corpo, né? O meu conhecimento para estar ali, assim. Por exemplo, eu trabalho sozinha, né? Eu também trabalho com a Cássia, mas assim, mesmo quando eu e ela a gente vai dar aula junta, somos nós duas ali. A gente não tem uma pessoa que a gente vira e fala assim aqui, vai lá e faz com a pessoa lá. Não, é a gente. Então é o meu corpo que tá ali com o contato da outra. Se o aluno fizer um passo errado comigo, ele se tentar alguma coisa de errado, eu vou machucar. E o meu corpo é meu objeto de trabalho, não tem jeito. Então se eu machuco, torço o dedinho do pé e eu não consigo pisar no chão, eu não consigo dar aula. Não tem como falar que meu corpo não é objeto, que ele não é minha força de trabalho, não tem jeito. Nossa, não faço ideia. Eu tenho muito contato com algumas pessoas do forró, né, que estão no forró da Europa. E algumas pessoas por causa da Paola, que ela viajou por causa do tango, assim. Mas eu acho que ainda tá nesse caminho nosso, assim. Por mais que a gente esteja resolvendo o rolê do gênero, por exemplo, o tango queer, o Lindy Hop, que é muito famoso aí fora, eu acho que a gente ainda não resolveu o rolê da raça e nem de classe. Então a gente ainda tá aí na dança de salão, independente de onde seja, ela ainda tá aí reproduzindo muitas coisas. Eu confesso que eu nem sei, eu até teve um simpósio que eu vi que teve um moço que falou sobre isso, sobre esse lugar, assim, né? Inclusive da inteligência artificial, assim, né? Dentro da dança. Mas eu confesso que dentro desse tempo pandêmico a gente teve que lidar muito, né? Com a tecnologia e novos jeitos de entender como usá-la, né? Como entender como a dança pode funcionar nesse aspecto tão virtual, né? Ainda mais a gente, brasileiro, mineiro, que gosta tanto de um abraço. Como que foi isso, assim, trabalhar com a tecnologia especificamente, assim. Foi novo, mas eu acho que cria conexões. Mas a gente acha que não pode se perder um pouco também do A2 mesmo, que pra gente é tão importante, né? Mas é isso, né? Quando voltar, eu quero voltar com todas essas construções que tenho feito, que tenho estudado do meu corpo. Quanto mais livre, melhor. Se for pra voltar e voltar, você dá um cavaleiro. Não quero. Não quero. Que volte melhor. Eu acho que a pandemia não tá aí à toa, gente. Ela veio pra ensinar algo pra gente. Ela poderia estar sendo mais rápida se as pessoas que estivessem no poder entendessem. Podia. Mas já que ela tá aí, que a gente realmente aprenda com ela, inclusive sobre nessas perspectivas de estudo mesmo, porque quem aqui nunca fez um curso online nesse tempo e que a gente procure esses novos lugares.